Bom dia, gente. Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo se cuidando. E vamos começar aí essa semana com as nossas aulas, tá? Primeiro assunto que a gente vai falar sobre migração, tá? Assunto bem importante, um assunto... se a história fosse um carro, as migrações seriam um motor. Sem as migrações, provavelmente não haveria quase nada de história para a gente contar, tá? Primeira coisa, tudo que eu falo aqui, vocês têm um texto, vai estar aí colocado aí na mesma plataforma, com imagens, com tudo para vocês verem. Então, se não entender aqui o que eu falei, tem como consultar depois lá no texto, fica tranquilo, tá certo? O que é migração? Migração é quando uma pessoa muda de um lugar para outro lugar distante para tocar a vida dela, tá? Então, eu moro em São Paulo e eu vou me mudar de vez para Bahia, ou me mudar para Bahia por um tempo para viver na Bahia, para trabalhar lá e tudo. Isso é migração. Eu moro aqui no Elisa Maria e mudei para o Peri. Aí não é migração, porque você está na mesma região, você está na mesma cidade, isso não é migração. Migração é quando é uma viagem longa para outro lugar, em que você vai dar sequência à sua vida, trabalhar na indústria, na fábrica, comércio, vender, o que quer que seja, tá? Quando você muda de um lugar para outro, distante, de maneira temporária, ou um temporário longo, ou definitiva, isso é migração, tá certo? Tem uma pequena confusão aí com o nome migração. Migração é o ato de mudar, tá? Então, se eu estou em São Paulo e vou para Bahia, mudei para Bahia, isso é uma migração, tá certo? Vamos dar um exemplo diferente para ficar melhor. Eu moro aqui no Brasil e eu mudei para a Argentina. Eu migrei, eu saí do Brasil e fui para a Argentina. Eu migrei. Para os brasileiros, eu serei um imigrante. Para os argentinos, eu serei um imigrante. Então, imigrante é aquele que sai. Imigrante é aquele que chega. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Você tem alguns tipos de migração, mas todos eles são importantíssimos para a história. Tá? Tudo que a gente é hoje, toda a nossa cultura, no Brasil e no mundo, tudo surge a partir das migrações. A troca de informações, a troca de hábito, a troca de cultura, ela sempre aconteceu a partir das migrações. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se você quer sair para jantar aqui em São Paulo, você tem centenas de opções. Você pode ir numa churrascaria, que é um hábito alimentar do sul do país, da Argentina e do Uruguai. Você pode comer uma pizza, que é italiana. Você pode comer um sushi, que é japonês. Tá? Então você tem diversas opções de comida de todos os lugares do mundo. A maioria dessa informação, como esses hábitos alimentares chegaram aqui em São Paulo? A maioria deles chegou através de migração. Então, quando a cidade de São Paulo começa a crescer, as pessoas do sul vêm para São Paulo, as pessoas do Japão vêm para São Paulo, os italianos vêm para São Paulo, ingleses, franceses, espanhóis, e junto com eles trazem os hábitos que eles têm. E ao chegar aqui, eles vão trocar esses hábitos com quem mora aqui. E quem mora aqui tem hábitos diferentes dos hábitos dessas pessoas que chegam, tá? Então, essa troca de informações de quem está com quem chega, causada pela migração, é que vai gerando o progresso. Tanto o progresso cultural como o progresso em todas as áreas. Tá? Se não houvesse migração, nós estaríamos séculos e séculos, milênios atrasados na evolução humana. Tá? A própria evolução humana é fruto da migração. Tá certo? Os primeiros humanos vão surgir na África. Tá? A gente vai falar disso com mais calma depois, mas já estou adiantando para vocês. Segundo todos os estudos, segundo todas as provas científicas, os primeiros humanos, sejam o Adão, a Eva ou da evolução, não importa, isso aí a gente vai ver depois. Tá? Os primeiros humanos viveram na África.
Tá? Como é que a gente sabe disso? Porque os ossos, os fósseis mais antigos humanos encontrados foram todos na África. Ou seja, os humanos mais antigos viviam na África, e da África eles se espalharam para o mundo. Se espalharam através do quê? De migração. Tá? Então, vocês vão ter aí o mapa com o caminho que essas migrações fizeram, mas os primeiros humanos foram se espalhando e ocuparam o mundo através da migração. Então, sem migração, o mundo não seria nada do que a gente tem hoje. Tá certo? Dois tipos de migração. A migração que é voluntária, a pessoa muda porque ela quer mudar, tá? Às vezes não é porque ela quer, mas ela precisa e ela decide mudar. É uma decisão mudar. Tá? Então, quando a pessoa muda por uma decisão dela, isso se chama migração voluntária. E existe um tipo de migração que é a migração forçada, onde a pessoa muda porque ela é obrigada a mudar. Tá? Então a pessoa não tem escolha, ela não quer se mudar, mesmo assim ela muda porque ela é obrigada. Então você vai ter esses dois tipos de migração: migração voluntária e a migração forçada. Tá certo? Vamos começar de trás para frente. Vamos falar primeiro de migração forçada. Tá? Migração forçada a gente tem vários exemplos. Tá? Vamos por aí a migração forçada também em dois tipos diferentes. O primeiro é a escravidão. Tá? Que para nós aqui no Brasil ela é muito clara. Tá? O Brasil foi construído a partir, grande parte da população brasileira e da cultura brasileira, ela existe a partir de um tipo de migração forçada que é a escravidão. As pessoas são retiradas da África, escravizadas, presas, capturadas, trazidas para o Brasil contra a vontade delas como escravos. E aqui vão residir, vão viver, vão trazer a cultura delas e vão transformar a nossa cultura, vão construir a nossa cultura. Tá? Então, mesmo sendo uma migração forçada, absurda, uma coisa contra a vontade dela, é um tipo de migração. Isso também aconteceu com vários outros países, inclusive o Brasil também. A Austrália é um grande exemplo, Estados Unidos, que eram colônias de países europeus, e esses países europeus pegavam tudo aquilo que eles não queriam, tá? Gente que estava enchendo o saco, bandido, prostituta, religiosos muito fanáticos, pegavam essa galera, punha no navio e mandavam para as colônias. Tá? Então você vai ter países como a Austrália, que eram prisões quase. Então, tudo que os ingleses não queriam, eles mandavam para a Austrália. Então essas pessoas foram para a Austrália não por vontade, foram obrigadas, e lá ajudaram a construir esse grande país que hoje é a Austrália. Então, o mesmo acontece com os Estados Unidos, Brasil e vários outros países, várias outras colônias no mundo. Essas são migrações forçadas. Você vai ter um segundo tipo de migração forçada, que infelizmente continua atual, que são os refugiados. Tá? Então, em toda a história da humanidade, existiram os refugiados. Tá? Talvez o exemplo mais claro para todo mundo é o Moisés. Tá? Então está na Bíblia lá, Moisés que foge com o povo hebreu do Egito para a Palestina em busca da terra prometida. Isso é um exemplo claro de refugiados. Tá? Então é uma população que foge, eles migram porque eles estão fugindo de algo. Tá? Então eles não estão mudando, vamos mudar. Não, eles estão fugindo. Fugindo do quê? De perseguição política, de guerra. Isso é o refugiado. Tá? Então você tem exemplos antiguíssimos. Você tem esse exemplo bíblico do Moisés. Você vai ter o exemplo... você tem exemplos durante o Império Romano, durante vários impérios, em que os povos dominados fugiam. Tá? Então... tem vários exemplos desse em toda a história. Infelizmente, esse assunto continua muito atual. Tá? Nessa época, mais do que em todas as outras, essa questão dos refugiados está bem alta. Tá? Infelizmente, a gente tem aqui na nossa vizinha Venezuela, os refugiados estão chegando aqui no norte do Brasil. Você tem na América Central grupos enormes de refugiados marchando em direção aos Estados Unidos, fugindo de guerra, de perseguição política. Você tem na África guerras civis, em que populações inteiras de países africanos têm que fugir para países vizinhos para tentar sobreviver. Então, você tem na Síria,
os conflitos lá, as guerras civis na Síria, fazem que a população tente fugir de qualquer jeito para a Europa, onde lá muitas vezes eles não são tão bem recebidos, aliás, às vezes são pessimamente recebidos. Isso acontece no Brasil, acontece na América do Sul também, embora tentem mostrar que a gente está abraçando os refugiados, está abraçando numas. Boa parte dos refugiados são tratados como escória, não são bem recebidos, e as pessoas querem mais se livrar deles. Então, essa questão dos refugiados é um tipo de migração forçada que a pessoa muda, ela não quer mudar, ela é obrigada a mudar. Ela está mudando por necessidade de sobrevivência. Ela mudou, ela morre. Então, é um tipo de migração? É. Infelizmente, continua existindo, mas é um tipo de migração. Tá certo? Então, esses são os dois tipos de migração forçada. Tá? A escravidão e os refugiados. Tá? No quesito escravidão, coloca também esses renegados, tá? Esses degenerados, que são essas pessoas que foram expulsas do país lá na época da colonização, os bandidos e tudo mais que foram mandados para as colônias. Tá? Então, esses são os grupos de migração forçada. Tá bom? Temos também os grupos de migração voluntária. Tá? A migração voluntária é aquele que, como eu já disse, a pessoa muda meio porque ela quer. Tá? Não porque ela quer, mas ela decide a mudança. Então, a mudança não é algo imposto, é algo que a pessoa teve o poder em algum momento de decidir se ia fazer ou não, e decidiu por fazer. Por N motivos ela decidiu que ia fazer. Tá? Então vamos lá. Um dos grandes exemplos se chama nomadismo. Tá? Nômade é aquela pessoa que ela não tem um lugar fixo. Ela passa o tempo todo mudando de lugar para um lugar. O tempo todo ela não tem uma residência. Ela vai mudando de lugar em lugar por vários motivos. A gente vai ver aqui alguns deles. Tá? Então, talvez o exemplo mais forte de nomadismo é o que eu já estava falando lá da migração humana, de como os seres humanos se espalharam pelo mundo. Tá? Então você tem os primeiros humanos lá na África. Esses humanos ainda não tinham capacidade de produzir alimento. Tá? Que nem hoje a gente produz o alimento. A gente planta, a coisa cresce, você colhe e come. Na antiguidade eles não tinham essa habilidade de plantar. Eles não tinham conhecimento de que isso era possível, como fazer isso. Então eles sobreviviam a partir do que a natureza tinha. Então eles colhiam, eles comiam vegetais, legumes, frutas, comiam. Aqueles que tinham na terra já. Eles não sabiam produzir essa comida. Eles colhiam, eles coletavam essa comida. A carne era através de caça. Eles ainda não criavam animais cercados para... Não, eles saíam caçando. Quando conseguia caçar, comia carne. Quando não conseguia, não comia. Tá? É um exemplo bem por cima. Depois a gente fala disso com mais calma. Então, esses primeiros humanos, para sobreviver, eles não podiam ficar no mesmo lugar. Porque naquele mesmo lugar acabava. Então eles colhiam, uma hora acabava. Se eu não planto, acaba. Eu começo a caçar em um lugar, os animais não são bestas. Eles vão percebendo que aquele lugar ali tem coisa errada. E eles vão mudando. E o ser humano, para sobreviver, acaba tendo que mudar também. Tá? Então, os primeiros seres humanos se dividiam em grupos pequenos, porque quanto menos pessoas era mais fácil arrumar comida. Um grupo muito grande, você teria que arrumar muita comida, então eles se dividem em grupos menores, cada grupo vai para um canto e passam o tempo todo se mudando de lugar para lugar, procurando melhores condições, procurando caça, procurando coleta, e nessa eles vão. Isso leva muito tempo, é muita coisa, gente, tá? Eles vão ocupando todas as regiões do planeta, então eles saem da África, no gráfico aí vai ficar mais fácil de entender. Eles saem da África, sobem ali para a região do Oriente Médio, de lá grupos seguem para a Europa, grupos entram para a Ásia, vão ocupando a Ásia, alguns grupos utilizando de navios simples, canoas, tudo, vão chegar na Oceania, na Austrália. Outro grupo, que é o grupo que mais demora, né? Eles vão conseguir cruzar da Ásia para a América, porque a América ela é separada dos outros continentes pela água. Ela está no meio do oceano. Mas eles vão conseguir cruzar durante um período que a Terra congela, que se chama Era do Gelo. Vocês devem ter visto o filme lá do Manfred, lá da Preguiça.
Isso realmente aconteceu. Não o Manfred tinha preguiça, mas a Era do Gelo aconteceu. Durante o período da Era do Gelo, eles conseguem cruzar para a América e vão ocupar. Então a ocupação do planeta, ela se dá através dessa migração nômade, tá? Que é uma mudança atrás de comida. Tá? Outros grupos foram e ainda são. Tá? Você tem os ciganos, que é um grupo que culturalmente é da cultura deles ficar se mudando o tempo todo. Tá? Você tem grupos de pastores, hoje menos, você tem alguns pequenos grupos em regiões bem isoladas da Índia, do interior da África, que vivem de cuidar de animais. Então eles vão mudando de lugar em lugar conforme a estação. Então quando a pastagem de um lugar começa a acabar, começa a ficar frio demais, eles vão para outra região, onde a pastagem está melhor para a criação. Então eles vivem de uma maneira nômade, seguindo o curso da pastagem. Isso foi muito comum no mundo todo por uma época. Tá? Hoje é um pouquinho mais raro, bem mais raro. Tá? Então esse é um tipo de migração voluntária. O outro é o tipo de migração que se chama migração situacional, migração ocupacional, onde as pessoas mudam por causa de trabalho. Então a pessoa mora num lugar, ou ela é transferida pela empresa para outro lugar, ou a grande maioria muda porque precisa de trabalho mesmo. Onde ela está não tem trabalho, não tem terra para plantar, não tem fábrica, não tem comércio, e ela muda para uma outra cidade, ou para um outro estado, ou para outro país, atrás de trabalho. Tá? Esse é o tipo de migração que é ou migração pura. Quando a gente fala de migração, a primeira migração que vem na cabeça é essa, né? Que é a migração ocupacional, a migração por trabalho. Tá? Nossa cidade é isso. Tá? Quem mora em São Paulo, quem mora no Brasil, quem mora na América, a América é fruto de migração. Na América antes viviam os índios. Os povos europeus chegaram, depois trouxeram os escravos africanos, depois os europeus vieram para trabalhar, colonizar, trabalhar nas fábricas, e todos os países da América hoje são fruto de colonização. O Brasil, muito. São Paulo, então, mais do que qualquer lugar. São Paulo era uma cidadezinha, era uma titiquinha. São Paulo tinha, há 150 mil anos atrás, 150 anos, não mil, 150 anos atrás, São Paulo tinha 30 mil habitantes. Uma população, o bairro aí de vocês tem mais que isso. Então a população de São Paulo era mínima. Hoje São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. A população aí, segundo algumas contagens, chega a 15 milhões. Pô, essa transformação em tão pouco tempo, 150 anos é bastante, mas para a história é nada. Em 150 anos e de 30 mil para 15 milhões é um negócio absurdo. Isso acontece como? Migração. Tá? As pessoas vêm para São Paulo se torna a terra das oportunidades. Primeiro com café, a gente vai falar disso com calma depois, e depois com as indústrias. Então a gente pode dizer, nós que vivemos em São Paulo hoje, todos nós somos frutos de migração. Se todo mundo aí, todos vocês pararem um minutinho, pesquisar com a família, todos vão ter que fazer isso, inclusive. Todo mundo aqui, a família veio de algum lugar. A população original de São Paulo é muito pequena. Tá? Então todos nós viemos de migração. Meu pai nasceu em São Paulo, mas se você for perguntar, pesquisar, você vai descobrir que a sua família não é de São Paulo. Não tinha ninguém em São Paulo. Então tiveram que vir de fora. Você vai descobrir que seus avós, seus bisavós são da Espanha, da Itália, da França, do Japão, da África, vieram do Nordeste. Tá? Você vai ter aí no texto os gráficos para entender um pouquinho. A migração nordestina em São Paulo é absurda. Pra você ter uma ideia, fizeram uma pesquisa no ano de 2000, 30% da população de São Paulo, ou seja, 30% quer dizer que 3 de cada 10 pessoas, 3 tinham nascido no Nordeste. Tá? Sem contar os descendentes, filhos e netos. Tá? Então, a população de São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil. Tem mais nordestino em São Paulo do que qualquer cidade do Nordeste. Tá? A população africana, afrodescendente de São Paulo é gigante. Tá? São Paulo é uma das 3 maiores cidades do mundo em número de negros. Tá? E os negros não são originários de São Paulo. Foram trazidos, da maneira que a gente já falou,
de maneira forçada, obrigada, e hoje residem em São Paulo. Então São Paulo, o número de imigrantes é absurdo. Eu sou descendente de espanhóis, você vai ter descendentes de italianos aos montes. São Paulo é uma cidade que teve um número de imigrantes italianos absurdo. Tá? Japoneses, então, absurdo o número de imigrantes, alemães. Então São Paulo é formada pela migração. Pessoas que largaram o que tinham, às vezes não tinham quase nada também, né? Mas largaram e se mudaram para São Paulo em busca de fazer a vida, né? Enriquecer, arrumar um trabalho melhor, melhores condições. A maioria com aquela ideia de que vai ganhar muito dinheiro, que aqui em São Paulo, hoje nem tanto com a informação, as pessoas já não caem tanto nessa conversa, mas antigamente se acreditava que aqui em São Paulo o trabalho tudo pulava, né? Você chegava na rodoviária, no aeroporto, já estava empregado. Não é bem verdade, a gente sabe disso, né? As coisas são muito difíceis, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho o que eu passei. Dá uma olhadinha no texto. Tem um mural aí nessa plataforma aí da sala de vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar o tempo todo online, é só colocar lá que eu esclareço, eu ajudo vocês. No dia da apresentação, hoje, né, quarta-feira, durante um período eu vou disponibilizar aí uma videoconferência. Qualquer dúvida que tiverem também, a gente vai estar sobre isso, sobre qualquer outro assunto, a gente vai poder estar conversando. Tá? Então espero que funcione. É novo para vocês, é novo para mim, não sei muito bem o que a gente está fazendo ainda, mas a gente vai se acertando. Quem tiver dica, alguma ideia também, algum assunto que a gente queira falar, coloca lá no mural, a gente vai trabalhando isso, tá? A ideia é que esse tempo todo que vocês estão livres aí, um tempo que eu também estou livre sem fazer nada, é um saco. Que a gente possa ocupar aprendendo alguma coisa, que a aprendizagem de vocês não fique tão prejudicada. Beleza? Fui!